Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Lá nos primórdios aqui do podcast, né? Ou eu vinha com um temazinho e já tinha ali um. Não era nem um roteiro, mas sabia o que eu ia falar e só ia deixando, desenvolvendo alguma conversa, deixando os pensamentos saírem, fluírem, me perder no meio deles, né? E por muito tempo foi assim. Até chegar na parte de uma parte assim de um bloqueio criativo, de uma certa forma. Pra mim, nessa terceira temporada tá muito assim. Eu não sei também se é o estado que eu tô vivendo atualmente, né? Mas eu senti falta de ter isso lá do começo, de vir aqui e às vezes sem nenhum tema, algum tema e nada e só deixar ir fluindo a conversa, né? Só deixar indo porque de fato a base era isso. E não ficar me cobrando um tema, ou sempre ter alguma coisa, ou ver, ou consumir algum conteúdo pra virar um tema pra cá, sendo de só eu estar existindo, sabe? Nos meus dias a dias, tá vivendo, tá andando pela rua, assim, rodando as coisas, né? Pegando uma condução, fazendo um negócio, sempre vai surgir um tema, porque tô vivo, tô vivendo, tá aí, né? Tá fazendo acontecer, dobrando as esquinas e as coisas estão. Tem sempre uma história que pra vir aqui, né? Sempre algum pensamento, alguma coisa pra deixar aqui. Então não tem essa de bloqueio criativo de uma certa forma, né? É só, eu acho que me conectar mesmo, de fato, com. Aqui eu só tô pensando, sabe? Conversando aqui com a parede, com vocês, telefone, celular, câmera, microfones, e a gente tá seguindo. Mas só pra pescar essa parte de lá de trás, de tipo, era tão fácil, era só sentar e parecia que não era um compromisso, mas já era um compromisso, sendo que agora também é um compromisso ainda, continua sendo, é um compromisso, né? A gente tá aí. E eu fico nessa busca por tema, por coisa, e foi mais ou menos assim, nesse meio fluido, né? Durante a semana indo, e acho que também surge muito do desconforto, porque esse tema, essa coisa, às vezes não é também um tema ainda, mas sim um dos assuntos que eu queria desenvolver nesse episódio de hoje, veio de desconfortos, de mudanças na minha vida, né? No meu ser, que querendo ou não, lá no comecinho do podcast, eu fico usando essa régua de podcasts, de temporada, de episódio, porque é onde vocês acompanham, né? Onde está aqui na internet, está postado aí. Se quiser voltar lá, escuta. Se não quiser, tá tudo bem também. Mas para ter mais ou menos uma rédea ali de idade, de tempo, de quando acontece, de o que foi, né? Mas quando eu comecei os primórdios, assim, do podcast, essas coisas lá de trás, né? Eu ainda tinha isso dentro de mim, assim, uma coisa assim, sabe? Que eu não aceitava as mudanças, o desconforto de fato, né? Que eu venho falando em alguns dos episódios aí, dos últimos episódios. De tipo, se você tiver que mudar, você precisa primeiro voltar pra si, ver aquilo ali, o que que te desconforta pra você ter esse desconforto da mudança, né? A mudança é isso. É um desconforto, é uma coisa que você sai ali da sua zona de conforto, né? Assim, entre muitas aspas, mas de fato é, pra você poder ter uma melhora, né? Todo tipo de melhora na sua vida, todo tipo de evolução vai vir através de desconforto. Não existe uma evolução, uma mudança que seja na sua zona safe, sabe? Que você fique bem segura disso e tá tudo bem, a gente vai seguindo. Uma das coisas que veio, que aconteceu comigo, né? Eu tava essa semana limpando meu celular, assim, do nada. Eu vi que, tipo, não tinha quase nenhuma notificação. É que eu tiro notificação. Eu sou ainda desses jovens, assim, de, tipo, não tem nenhuma notificação ali pra não encher, sabe? Não dá um. Ai, tem muita informação aqui na tela. Então eu tiro basicamente a notificação de tudo no celular. Mas ainda fica aqueles numerozinho do lado de cada aplicativo. Ah, o WhatsApp, sei lá, 9. Aí eu sei que ali tem 9 mensagens ou 9 conversas. É basicamente assim, né? Indo nesse caminho aí. E muitos dos aplicativos não tá tendo mais isso porque eu meio que me encaminhei para isso, né? De não ter mais notificações de fato assim no meu dia a dia. Mas eu reparei que no meu MSN, do nada, eu ia chutar mais lá pra trás. No meu aplicativo das mensagens, né? Do SMS, assim que chega, aquela mensagenzinha de texto. Tava pra mais, de fato tava 999 mais, né? Que eu acho que é o limite dele. Alguns eu acho que é 99, outros. O dele eu acho que é mais além, é 999 mais. Ou seja, tinha milhões de mensagens. Na hora eu pensei, né? Ai, operadora, ou cobrança, e sempre, sei lá, algum aplicativo que manda pra uma confirmação
informação. Sempre tem esses tipos de mensagem ali que a gente só olha pela aba. Se a gente não lê, vai continuar a notificação lá, né? E fecha a aba, tira a notificação. Mas continua lá com uma mensagem não lida, né? Porque você leu só pela aba ali da notificação. E segue. Foi um monte de mensagem assim. E fui arquivando, 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 arquivando. Até que eu cheguei numa mensagem de uma pessoa, né? Uma conhecida minha. é, Pedindo pra eu botar crédito pra ela. Isso já tem um tempo. Mitos foram duas vezes, né? Assim, uma mais recente, que eu posso até falar, foi uma prima minha que tava pedindo pra eu botar crédito pra ela, mas foi o quê? Uma semana atrás? De fato, da gravação desse episódio, assim, mais ou menos uma semana pra trás. Foi uma coisa bem recente. E uma, tipo, milhões de anos atrás. E também comecei a ter acesso a pessoas que eu conversava através desse SMS há muito tempo atrás, porque meu chip é bem antigo, né? A gente troca o celular assim, mas as mensagens que são tá ali no backup tá salva, tá tudo lá. E eu comecei a ter vários acessos a vários SMS antigos, né? Mas o que me pegou não foi nem isso. Porque se fosse cair nisso, estaria nos episódios aí dos primeiros que eu fiz nessa temporada, que eu falei de conversas antigas no Facebook, sabe? Do Messenger. Eu não sei nem qual é o nome do título, não lembro mais, mas tá por aí. Tem poucos episódios, é só procurar. Mas a caixinha de fato que eu quero abrir é das mensagens que foram me enviadas e eu não li, eu nem sabia, tipo, se chegou a notificação ou foi fechada, né, sem ver. Às vezes quando a gente reinicia o celular ou desliga o celular, todas as notificações que estão ali somem, né, e é uma coisa que eu já não tava mais com frequência de entrar pra ver SMS, essas coisas todas. Mas algumas mensagens assim que eu não vi, né, já aconteceram há algum tempinho, tava lá nesse SMS como eu não tinha lido, e eu nem sabia de fato ali de inteirado dos assuntos, sabe? De ter entrado, de ter ficado sabendo daquilo ali. Ou até essa certa culpa de tipo, meu Deus, eu não botei o crédito pra ela, né? Sei lá. Depois eu botei, né? Mas, enfim, foi o meio que ela me enviou ali no SMS, também não vem ao caso, porque não me enviou no WhatsApp, não sei o que, provavelmente estava sem internet. Mas, enfim, foram pessoas que se comunicaram através do SMS que eu não respondi, sabe? De uma certa forma, assim, não vi e passou e foi indo. Fui vivendo minha vida, a pessoa também vivendo a vida dela sem nenhuma cobrança, né? Ninguém chegou pra mim e falou assim: Meu Deus, não respondeu aquele SMS lá, sabe? Te enviei um negócio muito importante. Não, as vidas foram seguindo e as coisas foram acontecendo, né? De fato. Foi indo, assim. Mas eu me conectei com uma pessoa, do eu mesmo, né? Lá de trás, de tipo, antigamente eu reclamava bastante de todo mundo, de milhões de mensagens e não aguentava mais. E eu sempre tive pavor, assim, de WhatsApp, ainda mais se tivesse muita mensagem, muita notificação, me dava nervoso e arquivava todo mundo. E quando via, passava mais de uma semana, duas, um mês sem ver a mensagem. Mas aí por cafajeste mesmo, sabe? Cafajeste, ai, não sei como que a gente julga o verbo do cafajestear. Não tem, né? Não existe, não sei. Mas porque às vezes eu deixava mesmo, não queria responder, sabe? Não dava na minha vibe, eu não queria responder ainda. Ou às vezes achava que respondeu e também ia no mesmo buraco ali, de não respondeu e foi. Quando veio já passou uma semana, duas. Mas pra isso, né? De chegar nesse de hoje, de tipo, não responder e não sentir nenhum tipo de falta. Não sei, assim, não é isso. Não é também da falta, porque hoje. Eu parei pra analisar, né? Foi tudo uma análise, pensando nesses assuntos assim. Eu falei, não, tem que virar o. Isso daqui é o meu tema, né? Essa que tá fritando o meu cérebro aqui vai ser o tema dessa semana, porque. Por quê? Sabe? Pra quê? Se o meu desejo por muito tempo era não ter mais mensagens, eu não sei o quê. Hoje em dia é uma outra, sabe? Gato pingadinho, assim, já não participo de quase nenhum grupo mesmo. É muita glória, eu só tenho a agradecer, só gratidão mesmo, porque era uma escolha minha. Mas eu me caí no pensamento de que, meu Deus, eu era tão sociável, eu tinha tantos contatos, tanto falava com tantas pessoas. Hoje em dia, de fato, eu não falo com ninguém. Com a porcentagem que era de antes, hoje em dia parece que é ninguém. É muito baixo. Tem ali uns gato pingado, um outro. Mas não é a mesma quantidade de antes. Será que eu tava sentindo falta? Né? Será que eu passei a sentir falta disso? De querer mais atenção, de uma certa forma, de poder me dividir a mais? Mas é aquilo, né? Não tem mais tempo. Tô numa outra vibe hoje em dia também, que se eu tivesse o tempo, o tanto de mensagem que era me enviada antigamente, eu acho que eu já teria surtado hoje em dia pra dar conta de responder todo mundo. Hoje o que eu quero é ficar mais em paz. Né? Porque às vezes vem isso, não sei se é uma autossabotagem, uma coisa, porque você pede tanto uma coisa acontece, aí você acha que não é merecedor daquilo ali, ou de uma certa forma você sente falta daquilo, sabe, que foi, que você pedia pra não ser mais, e agora que não é mais, você sente falta e às vezes se culpa por não estar mais daquele jeito. Estão me entendendo onde eu tô, assim, caminhando? Será que dá pra entender? Porque eu comecei a me pegar
nesse pensamento, né? De tipo, ai, eu não respondi SMS, não sei o quê. Tá tudo já finalizado, tudo ok, né? Tudo foi resolvido, tudo se encaminhou. E conversas antigas que também já não mora mais de um ano, não tem nem o que retomar, né? Depois de um ano. Essas de semanas a gente até tenta, mas de restante só vai, deixa o tempo levar. Aí eu fiquei me perguntando, tá, SMS, né? Porque também tem aquilo. É, é muito complicado falar de vício em celular hoje em dia, porque se eu for falar do meu consumo semanal, é muito, né? Diário, semanal ou mensal, tanto faz, que a gente tem como tirar esse relatório, né, no celular hoje em dia. O meu dá bastante tempo porque eu trabalho, né, horrores e escuto música sempre. Então, você escutar música dá tempo de tela, né? Se você tiver no Spotify só no fone, aquilo ali é tempo de tela contado. Então, de fato, eu não sei o quanto tempo eu passo no celular. Mas muitas das vezes eu tô ali jogando ou assistindo um conteúdo, né? Entre aspas, assim, alguma coisa, sempre vendo um vídeo, rolando um feed, sempre tendo, né? Sempre ali participando da internet, estando ali quando eu tô, né? Assim, e já passei a não estar nisso de estar respondendo. Hoje em dia, de fato, eu não passo muito tempo conversando, né? Eu tô sempre consumindo conteúdo ao invés de conversar. As conversas são sempre mais breves e rápidas. Se alguma pessoa que me escuta, né, que tem acesso ao meu WhatsApp, essas coisas, às vezes acha que a relação esfriou, não foi isso, tá? Às vezes não é só com você. Se também tiver alguém escutando, né? Mas é com todo mundo, isso foi com todo mundo, sabe? Parando pra pensar, tipo, com a minha mãe, então, eu chegava nos locais e falava, mãe, estou aqui. Mãe, saí. Mãe, tô não sei o quê. Hoje em dia é bem mais reduzido isso. Claro que eu dou satisfação de onde eu tô, né? Eu moro com ela, devo satisfações a ela e vice-versa, ou também não, não sei. Mas isso diminuiu muito, isso veio de mim, sabe? Partiu de mim, de uma certa forma. Então eu não tô 100% ali, e posto um status e sai, sabe? Eu não tô 100% no WhatsApp totalmente online. E também não quero mais responder. Aí depois que vejo reações, né, de mensagem, a pessoa manda ali, sei lá, comenta um status seu, aí você só reage à mensagem daquela pessoa. Aí quando tu vê, tem um monte de reação dela nos meus status, né? De vários status de vários dias. E eu só reagindo às mensagens que foram respostas ali e sem responder, de uma certa forma. Fui me enrolando, tava com saudade de episódios assim, né? De só ir pensando e conversando aqui, só falando. Mas o que eu quero resgatar ali atrás é o quê? De eu estar passando muito tempo, né, no celular e ao mesmo tempo não estar conversando muito mais igual era antes, né? Mas parando pra pensar, eu sempre fui muito de estar em tempo de tela ou escutando música, como eu já falei, isso é fato, ou, como se diz assim, ai, da minha parte, editando, vamos assim, de editar, ou fazendo, né? Vamos de fazer conteúdo para vocês, assim, no geral. Às vezes, é 1 hora de tela, mas eu tô ali, sei lá, 1 hora editando um episódio, sabe? Aqui eu tô com tempo de tela, né? Querendo ou não. É o quê? São minutos gravando um podcast, né? Então, o meu consumo de internet tá passando, ficando mais escasso. Mas eu acho que aquilo também vem do CLT, né? CLT rouba bastante também da gente. Mas até disso, eu vejo pessoas que têm um CLT não sei o que, mas também o tempo de tela de ficar ali, sabe? Voltando do trabalho, não sei o que, tá sempre na tela do celular, sempre vendo alguma coisa, sempre consumindo, sempre, sabe? Não consegue ficar 1 minuto sem nada e vai lá, e coisa. Não tô julgando não, porque eu também sou assim, né? Às vezes o celular tá paradinho assim, a gente vai lá, pega, tá assistindo um filme na televisão, que é muito raro. Hoje eu já assisto o quê? No celular, né? Tem isso aí, já conta como tempo de tela. Mas às vezes também tá assistindo no celular, já sai do aplicativo, porque não aguenta, vai na internet ver um negócio e depois volta. Mas hoje em dia tá bem menos isso. Antigamente pra mim era bem pior, de eu sentar e consumir um episódio inteiro. Acho que o que é mais ruim é assistir as coisas em 2x, né? Porque 2, 1,5 assim, pra poder ir mais rápido, sabe? Entende? Isso é uma coisa que tá aqui em mim, né? Tô até assistindo uns negócios aí agora, né? Provavelmente, futuramente, vire um episódio, com certeza vai vir, sobre esse tema, sobre essa coisa que eu tô consumindo agora. E no aplicativo em si não tem 2x, não existe. Daí tá vivendo lá em 2015 esse aplicativo. Aí eu tenho que assistir no tempo normal, das coisas acontecendo normal, né? Assim, da tela ali, eu também assistindo e vendo. E tô seguindo, né? As coisas estão fluindo, estão acontecendo. Mas o que eu quero falar do tempo de tela em si, do consumo do celular, de estar no celular, né? De estar ali, não perdendo tempo, mas doando, né? Se vivendo ali pro celular. É uma coisa que eu não tenho muito. E às vezes é até hipócrita de uns certos pensamentos de viver assim, de estar assim, porque às vezes, sei lá, não é que eu queira ser um influencer, uma influencer ou algo do tipo, porque, convenhamos, né? Eu não posto as coisas
do jeito que o algoritmo quer, né? Na dinâmica ali dos dias assim. Quando eu tenho um cronograma, uma coisa assim que funcione mesmo, né? Mas muito assim. É o podcast, que é um episódio por semana, e assim a gente vai indo. É a única coisa ali que quando tem um cronograma sai, legal, né? Tá ali, tá saindo, tá indo. Mas de resto, não tem um negócio. Eu posso até produzir mais conteúdos do que editar e postar, entende? Produzir, eu acho que eu produzo bastante. Tem bastante coisa, acho não, tenho certeza, bastante coisa produzida que eu não posto, sabe? De uma certa forma não tá aí pra vocês verem, mas tá aqui comigo, mas de consumir, de. Não sei, por que que eu parei aqui nessa parte? Ah, vamos deixar fluir, né? Essa é a proposta. Essa é a proposta. Então, muito tempo, porque, assim, há muito tempo acompanhando essas gerações de internet, né? Desde a discada, entregando a idade dela, do modem, da discada, e assim vai indo, desde pequenininha. Claro que em épocas diferentes, né? Esses estilos de internet, em épocas diferentes, então o consumo passa a ser diferente. A gente vai se adaptando de uma certa forma. Uns se viciam mais, outros menos, né? Uns consomem tanto que querem distância. Eu acho que eu fui mais ou menos daí, né? Porque ali na minha juventude, né, assim, na minha infância não teve essa presença da internet. Era uma coisa assim de um computador jogando Paint, aquele joguinho de bolinho do Windows, paciência, né, até aquela imigração pra Lan House. E na Lan House a gente tinha um tempo exato, né? Era dinheiro ali, o tempo era dinheiro, de fato. Então a gente botava um tempo e ia lá, sei lá, baixava a música que tinha que baixar, entrava nos portais que tinha que entrar, nos sites, nas coisas, nas redes sociais, né? Assim, então depois. Aí essa migração da Lan House foi quando eu comecei a ter internet em casa, de escada, modem, vieram contas absurdas em modem, né? Porque é aquilo, transição de internet, né? É onde a gente está, é o assunto. Mas em casa é onde a gente tinha mais acesso ao quê? A um bate-papo do UOL, um MSN, mas também não era sempre, sabe? A gente tinha um tempo de viver, de sair, de desconectar da internet e viver, tá vivendo no mundo, não é só aquilo ali, né? Mas a internet foi evoluindo, a gente tá evoluindo. Eu acho que assim, como que se diz, as reverbagens, os reverbérios, o negócio que acontece assim de ruim na internet, né? Tudo muito recente. Então a gente já tem acesso a algumas informações, algumas estatísticas. Eu acho que lá para 2050, ou até um pouquinho mais para frente, a gente tenha dados de coisas exatas do que a internet proporciona na vida humana, né? Apesar que, não que hoje não tenha, já temos, mas é muito uma coisa muito recente, sabe? Eu acho que 30 anos pra cá, ou um pouco mais, mas eu digo assim no acesso no geral, sabe? Que nem todo mundo também tem acesso hoje em dia, né? Não é assim unânime o acesso para todo mundo, mas hoje em dia muita mais gente tem. Então, para um estudo é bem mais fácil, né? De estar ali. Então, voltando lá para minha juventude, né? Desse acesso à internet, quando eu passo a ter acesso à internet em casa, eu começo a ficar mais no MSN, essas coisas de bate-papo, Orkut, não sei o quê. Aí tem sempre essa migração, né? De perfis, de rede social, e aí entra Facebook, aí sai um, morre um, aí entra outro, e assim a gente vai indo. Então eu fui acompanhando muitas puladas de galhos na internet, né? E a minha última que eu me dediquei muito foi o Blogger, né? Blogspot, acho que é do Google, não sei nem se ainda é. Deve existir ainda, tanto tempo que eu não acesso. Onde eu tinha blog sobre vários, né? Mas o mais alto ali era que falava sobre Monster High, um que falava sobre Novo Stars, tinha um que também falava sobre brinquedos no geral, olha, um monte. E eu sempre fui da parte do template, do design, de fazer tudo, né? Eu sempre fazia tudo, desde a postagem, a assinatura, e era tudo. Meu Deus, era muita coisa. Mas isso eu já falei diversas vezes aqui. Mas o que eu quero chegar nesse assunto era o quê? Eu sempre fui muito imersa, né? No meio dessa internet, assim, de tipo, do computador, da discada, de acessar. Mas era aquilo, tinha a desconexão, de uma certa forma, né? Eu saía dali da internet, se tinha alguma coisa na internet, alguma brincadeira, alguma coisa, a gente ia viver no mundo real. Acontecia as coisas no mundo real. Você saía e vivia. Saía mais, né? Ia, sei lá, pra uma praia, para um cinema. As coisas também eram mais acessíveis porque era uma outra realidade, né? Na minha vida, na minha bolha, né? No meu contexto ali de história. Então a gente saía mais, aconteciam as coisas mais, né? Se encontrava mais, via mais os primos, os finais de semana eram muito mais coloridos e mais cheios de coisas, fazia muito mais coisa. E isso vai se perdendo com a vida adulta, né, de uma certa forma, e com as responsabilidades da vida adulta vai vindo. Então, me perco mais um pouco dessa conexão intensa com a internet, né, de passar a produzir bastante para a internet e passo a ser um usuário.
quase que um usuário de droga, né? Porque, de fato, é quase. Eu tenho certeza que em estudos lá pra frente a gente vai entender que desencadeia muita coisa. Por isso que se chama usuário, né? Porque é usuário. É igual usuário de. Eu não sei nem se vai cair meu podcast só de ter falado aquela palavra lá. Meu Deus. Não vou nem repetir. Aí quando eu passo a ser usuário, eu começo a consumir mais, que foi ali naquela época do boom do youtuber, né? De vários youtubers brasileiros, que eu fico passada, eu fiquei revisitando alguns canais que eu não via, aí mudando, é episódio mesmo, né? Raiz lá da primeira temporada, é assim. Eu fiquei visitando alguns youtubers que ainda tem isso, né? Quando eu comecei a me tornar usuário, assim, mais da internet, de mais consumir do que produzir, eu assistia muito youtubers, e eram muitos, 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 muitos que conversavam, né? Diversas formas comigo naquela época, desde gameplays, a vlogs que era bem alta, né? Era um monte de coisa mesmo. Eu também assistia clipes dos artistas, aquilo tudo. Então era um usuário mesmo de fato, né? Só consumia, consumia, consumia. Aí eu fui acessar hoje em dia a maioria desses canais. Muitos estão aí, né? Pra base de mais de 40 milhões, e na época era o quê? Era 1 milhão. Era muita coisa. E hoje, pra tu pensar, assim, 1 milhão hoje em dia não é tanto, né? Mas se você depara com aquele lá que era de 1 milhão, hoje em dia dá 40 e pouco, 30 e poucos milhões. É bastante, né? É muita gente. Será que todo mundo consome ainda? Porque, tipo, eu tava inscrita nesses canais todos. Não me desinscrevi, não. Na maioria não, né? Alguns sim, mas que não conversa mais. Eu tenho canais que eu nem sabia que eu seguia, sabe? Às vezes ia na casa de um, de ciclano, de fulano, de beltrano, deixava minha conta no YouTube lá, e a pessoa ia assistindo, se inscrevendo, ia caindo tudo ali na minha conta, né? De uma certa forma. Então, me desinscrevi de alguns ou outros, mas eu tive essa conexão, de fato, com a minha transição do produtor, né, do produtor ali de conteúdo para o usuário, de fato, só o usuário. Continuava produzindo, né, porque no meio dessa história aí veio o quê? Fiquei bastante tempo consumindo, consumindo, consumindo e consumindo coisas para mim também, de tipo, desde baixar música, eu sempre fui muito de baixar música, né, baixar música no computador, essas coisas todas, então consumia coisas para mim, filmes, música, série, e YouTube, e no geralzão, e redes sociais, né, Facebook, essas coisas assim, num geral, mas e nisso, pensando assim, mais no computador, né? A geração de celular, eu não lembro. Eu sei que eu já assisti algumas coisinhas pelo celular ali, já peguei linha, né? Já dava uns 5x1 ali, com o celular ainda, na época do celular. Olha só, quanto tempo. Meu Deus, parece que foi milhões de anos atrás. Era do dinossauro. Mas não, foi semana passada. Mas a transição de quando ter, tipo, o fácil acesso da internet no celular, tipo Wi-Fi, sabe? Esses pacotes de internet que dá pra acessar, né? De viver na rua, assim, indo, eu não lembro muito, não. Mas eu acho que pelos meus 15 ali, quase 15 anos atrás, nossa, eu acho. Não tenho muita certeza, não. Mas foi aí que a gente passa a ficar mais acessando o celular o tempo todo, né? A internet, no geral, assim, o tempo todo foi com a chegada dos smartphones, né? Dos celulares, assim, com a internet. Acho que é daí, então, que, né, fui consumindo e consumindo mais e guardando mais. Isso daqui é uma outra coisa que eu queria pegar muito, que eu tenho certeza que muita gente faz isso, né? Consumir mais e guardar mais coisas para serem feitas, né? A partir dali. Ou seja, você citou, eu, né, no meu casinho, eu me tornei mais refém de não fazer, de não estar presente nas coisas e estar sempre com o celular na mão, sempre salvando, sempre fazendo, sempre estando ali, consumindo e deixando muitas coisas para depois. Pode ter surgido um pouco daí, né? A terapia aqui do nada. As coisas de tipo deixar para depois, porque lá antigamente a gente fazia, ia e botava, acontecia. Ai, vamos fazer isso agora, grava e faz, eu não sei o quê. Parando pra pensar, eu queria tanto ter acesso a coisas que eu gravava quando era pequenininho. De coisas desde fita cassete, que eu sou dessa época, né? Até, sei lá, câmera que não tinha áudio, era só a imagem, sabe? Nossa, daria tudo, tudo, tudo por esses conteúdos. Que pena, né? Que é triste, a transição, as coisas, a maioria assim vai se perdendo mesmo. Já perdi milhões de computadores com vários, né, arquivos assim que já tava no computador, já era uma coisa que já era renderizada, já era, não era Discman, essas coisas assim. Não era nem Discman, agora é Disque. Disquete, disquete. Mas eu não quero mais entregar a minha idade, não. O que eu quero chegar é nessa de deixar pra depois. Mais especificamente, arquivar ou salvar, né? Dependendo da rede social onde você tá. Eu acho que usam muito mais o salvar, né? Porque das redes sociais tem muito disso. De tipo, uma fazer, ver que dá certo, que tem um engajamento ali, as pessoas estão fazendo aquilo ali, tá usando aquela ferramenta, aí as outras redes sociais vão fazendo, né? Eu não lembro, eu acho que provavelmente deve ter surgido no Facebook essa parte de salvar. Tipo,
tipo, você vê uma postagem, aí salva ela, favorita pra ver depois. Ou, sei lá, mais postagem, né? Um vídeo ou uma coisa, você vai salvando e vai ficando meio que numa aba do seu, né, ali, salvo. Será que surgiu através do Twitter, tipo, do Twitter, da página curtir? Porque eu usava muito a página curtir de coisas pra eu ver depois, né? Tinha muito isso. Aí eu fico pensando, hoje em dia, a página de curtir de todo mundo, né? De geral, assim, deve ter um monte de pornô, né? Porque a maioria usa. Nem todo mundo usa o Twitter pra pornô, assim, de caso assim, específico, né? Mas muita gente não sabia que às vezes a aba de curtir aparecia, aí curtia um monte de pornozão e ficava lá. E nem sabia que dava pro pessoal ver, né? Agora, então, que não dá pra ver, eu fico doida. Às vezes eu penso assim, ai, será que esse arroba tem o quê na aba dele de curtir? Que era uma aba que eu stalkeava. Lá de trás, gente. Eu tô falando de uma versão lá de trás minha que não tinha atualização minha, né? Agora tem com essa atualização. Não ia ter esse tempo pra tá perdendo pra tá vendo ali, né? A aba de curtir. Meu Deus, é uma versão muito antiga minha. Imagina, hoje parar pra ir na aba de curtir. Hoje eu iria pela curiosidade, né? Mas entende, a falta de tempo que tinha. Mas deu pra entender, né? Deu pra entender, de tipo, vamos seguir. Eu acho que a aba de salvar veio, partiu dessa de curtir. Não tenho certeza. Apesar que muitas redes sociais têm isso, né? De você curtir e ficar ali uma coisa em público para as outras pessoas verem, de fato, coisas que você curte. Às vezes pode ser semelhante ou não. Mas eu não sei da onde, eu não tenho essa especificação da onde surgiu a aba de salvar. Que, olha, tudo bem, foi tudo, sabe? Eu tenho certeza que a primeira parte que eu usei isso foi no Tumblr, né? Além do blog, o meu blog era o ponto assim fixo de onde eu atualizava, fazia tudo, aquelas coisas todas, mas tinha todas as redes sociais que eram em torno do blog, né? Ou seja, fanpage no Facebook, ainda se chama fanpage hoje em dia, eu nem sei, né? Grupos no Facebook, grupos, sei lá, no Telegram, no WhatsApp, ou até antes disso mesmo, porque eu nem sei se quando eu comecei o blog não era popularizado o WhatsApp dessa forma, às vezes acho que nem existia grupo dessa forma assim, mas eu sei que no decorrer ali do blog eu lembro de ser obrigada a fazer um grupinho, um negocinho, sabe? Eu me propus ali pra ter contato com as pessoas, né? Os leitores ali do blog, no geral. Enfim, né? Eu sei que a página de salvar no meu pensamento, na onde eu fui puxando aqui na minha terapia, né, pessoal, foi na página do Tumblr, né? Que, como eu tava falando, no Blogspot, né? Eu tinha também o blog em si dentro do Tumblr. E, nossa, quanto tempo que eu não acesso essas coisas todas? Falando aqui, você sei uma coisa ou outra, mas, sabe, de entrar, de ver, de tal. Hoje em dia eu não sei, eu acho que eu fiquei mais burra. Tá vendo? Eu acho que é um dos efeitos colaterais da acesso à internet. Assim, o tempo todo só sendo. Não tô chamando todo mundo de burra, não, tá? Assim, é o meu recorte, tô falando comigo aqui, o meu local de fala. Mas, cara, quando eu entrava na internet só pra fazer, produzir e sair, eu sabia mexer com HTML, sabe? Entende? HTML. Hoje eu não trabalho, eu sei mexer com XML, essas coisas assim, mas HTML é quase o mesmo caminho, quase a mesma coisa. Mas se você me largar hoje com HTML, eu não sei muito não, assim não. Graças a Cherry Bomb, nossa, Cherry Bomb um salve pra gata maravilhosa. Altos tutoriais, altas coisas, de tipo tutoriais de você ir lá, copiar e colar, aí você faz igualzinho, indo. Eu sabia, estudei, eu sabia formar um código HTML, quase que não saiu. E escrevendo, sabe o nível que era? Aí eu fui emborrecendo disso. Entende? Agora eu só tô consumindo. Hoje em dia, claro, produzo também pra internet, mas ainda consumo bastante, assim, muito. Entende? Ali no meio termo, assim, mas antes era muito mais, mexia com HTML. E no Tumblr também usava muito isso de HTML. Mas onde eu quero falar é que lá tinha muito dessas. Eu vou me perdendo, né? De fato é isso. Lá tinha essa página de você salvar e ver depois. Como eu falava muito de Monster High lá, essas coisas todas, né? Eu salvava muitas trends internacionais ou sei lá, fanfics, algo do mundo de Monster High que só tinha lá na língua inglesa, né? Algum, sei lá, diário, alguma coisa que era transcrita e eu pegava pra traduzir, então salvava muita coisa disso. E como eu fazia essa parte de design, essas coisas todas, tinham muitos Tumblrs que postavam imagens em PNG, que é aquele fundo transparente que dá pra você fazer arte, várias coisas, né? Usar e abusar daquela arte ali. Então, olha, se eu voltar na minha página lá no Tumblr, nossa, tanta coisa salva. E depois, com o tempo também, acho que eu comecei a salvar umas putariazinhas, que usaram o Tumblr pra bastante coisa disso, né? E várias coisas de
semana também. Várias coisas salvas, eu tenho certeza. Foi ali que foi esse meu começo de quê? Dessa procrastinação, de uma certa forma, que se torna a página arquivar ou salvar, né, pra ver depois, essas coisas todas. Foi lá no Tumblr, parando pra dar uma pensada, né? Porque hoje em dia a gente tem isso o quê? Já foi implementado no Facebook, tem. E no Facebook eu salvo um monte de vídeo pra ver depois pra rir. Tu vê, eu também não vejo. Várias receitas pra ver depois, tu vê, eu também não vejo. Agora o que eu quero fazer, dar destaque, né, assim, de tipo, ah não, tem que fazer isso depois. Às vezes é uma trend, eu tô muito fitness, eu salvo um monte de exercício que eu não vou fazer. Mas agora eu jogo o link, né, no caso. Eu salvo, deixo salvo lá no Facebook, mas eu jogo o link pro meu bate-papo, pra minha conversa comigo mesmo, sabe? No WhatsApp. E aí fica lá. Várias coisas que eu não vejo. E eu não sei se tem uma tag, sei lá, se é tristeza, vergonha de falar isso, porque de fato não dá, sabe? Às vezes não é porque eu não tenho tempo, não tenho uma coisa, é porque não sei se eu me acostumei muito com isso de salvar, né? E de fato não ver depois, nem checar, né? E são várias versões da gente, né? Se parar pra pensar, não sei nem quando isso foi implementado no Facebook, nas coisas, se eu voltar lá na primeira coisa salva, meu Deus, deve ter muito vídeo engraçado, né? Que pode ser engraçado hoje em dia, mas às vezes também tem muita coisa que era humor da época, né? Ou às vezes é uma imagem que salva. Olha, deve ter muita, né? É igual aquilo de ter uma pasta no. Eu parei de consumir muito TikTok, de estar no TikTok, né? Mas eu tinha uma pasta só do TikTok de vídeos baixados. Ou às vezes pra fazer, pra ver e não dava em nada, né? Uma coisa ou outra. E pasta também do Facebook, do Twitter, de imagens que a gente vai baixando e vai ficando ali, sabe? No celular, na pasta ali na galeria. Tu não usa pra nada aquela imagem. Hoje em dia eu entro no Facebook assim um pouco mais raro. Eu entro, compartilho um monte de meme e depois saio. Mas nessas idas assim do feed, às vezes tem uma mensagem que fala assim: essa é de bom dia da semana. Aí eu separo mais 5 mensagens ali e salvo. Aí já vou postando e já vou apagando. Tô tentando me permitir não deixar no celular. Tô tentando me reeducar, sabe? Assim, virtualmente, de uma certa forma. Tô no começo do caminho. Meu Deus, é um caminho muito árduo, mas é aquilo, é o desconforto, né? Que faz a gente querer mudar, estar mudando e vendo que tá fazendo, de fato, a mudança. Mas, cara, tem muita coisa que eu vou salvando e vai sendo arquivada e vai sendo esquecida. Tá nos meus players de, tipo, daqui em diante, né? Salvar menos coisas. Já tem um tempinho que eu venho fazendo isso, salvando menos coisas. E às vezes é uma coisa muito importante, como eu falei, eu envio o link lá no meu grupo, né, na minha conversa no WhatsApp, pra depois ver pra coisa, pro teu negócio. Mas, cara, sabe, que não, tento não salvar o menos possível de imagem, o menos possível de vídeo, só se for uma coisa muito, muito mesmo, sabe? Que tipo, isso virou uma chave na minha cabeça, então deixa eu salvar, deixa eu postar, preciso que pessoas mais vejam isso. Às vezes é sabe, uma pontapé inicial virar um podcast, de virar um negócio, e assim vai indo. Hoje, de fato, o tema de hoje voltei muito pra mim, né? Dos meus. ah, das coisas que eu deixei de fazer, dos meus costumes que não são mais costumes, que deixaram de ser costumes e só foram com o tempo. E tô trazendo aqui, só queria estar conversando mesmo, só estar sentada aqui, indo e falando, né? E foi onde eu cheguei nisso, de arquivar. Eu quero saber de vocês arquivam muito? Porque aquilo, né? Na conversa também, né? Ainda tinha isso de arquivar conversa. Salvar pra depois não tinha isso. Tem, pior que tem, né? Você salvar mensagens do WhatsApp. Nossa, tem um monte de mensagens salvas no WhatsApp. Das minhas versões, sei lá, de 2015, 16, 17, 18, 19. Deve ter um monte, imagina. Aí eu voltar lá na mensagem e falar: Meu Deus, pra que eu salvei isso? Às vezes é um textão, aí você quer ler depois, aí você vai lá e favorita a mensagem, né? Favorita lá. Aí você favorita, aí imagina, nossa. Vou tipo, prometer uma coisa assim, eu queria muito fazer isso em vídeo, reações de coisas que eu salvei antiga, né? Não, porque eu tenho certeza que tem muita coisa comprometedora, coisas que cancelariam, né? Eu tenho certeza. Eu mesmo olho, às vezes falo, pra quê, né? Pra quê? Quem? Por quê? Não dá. Então, não prometo nada desse tipo, não, né? Essas vergonhas, essa lei, essas coisas assim, parou lá no Curious Cat, eu acho que era esse que FM também, que tem episódio aqui, lá na primeira temporada, de eu respondendo umas coisas assim antigas. Nossa, depois achei outras contas que eu falei, não vou fazer nada, é muita exposição, sabe, né? Tem isso também, com a internet na palma da nossa mão, veio a exposição de uma forma incontrolável, né? As pessoas querem se expor, mostrar, 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 mostrar. É aquilo que eu sempre falo, eu quero ser influencer, quero não sei o quê. Mas é contra isso, sabe? Eu não quero muita exposição. Não queria chegar num lugar e não conseguir estar naquele lugar de fato.
né? Porque às vezes até naquele lugar ali, estando num lugar, pega o celular e você se desconecta daquele lugar ali. Nos lugares que eu tô ainda eu quero estar, mas às vezes também pego o celular e desconecta, não tá. Eu sei que não deu pra entender nada. Mas eu agora quero voltar pra vocês. Lá, vamos conversar comigo. Que eu converso, tá? Lá no arroba BE com B, 3 S, 2 Ks e um O. No Instagram somente, tá? Somente. Ah, porque tem isso ainda. Vou falar, ainda tem mais. Puxar um assunto lá de trás, mas tem mais. Mas quem quiser conversar, desabafar, tô sempre lá, sabe? Me enviem casos pro Disque que teremos Disque aí futuramente. Tenho já alguns casos, algumas coisas, mas quero mais. Quero, sou fofoqueira, né? Estamos aí, a gente tá vivendo, tá indo. Quero relacionamento de vocês, quero coisa assim. Então vão conversar comigo lá que eu respondo, tá? No meu Instagram, Vieco, eu me obrigo a responder todo mundo que manda. Tem um delayzinho, mas não passa um dia sem eu responder, não. Tô sempre conversando, sempre aberta pra vocês. Disso vocês têm certeza, né? Tô sempre abertinha pra vocês. Mas voltando pra essa parte de não responder, né? De não sei o quê, de dar muito, sei lá, tarefada com as pessoas, mas acho que eu também nunca fui muito legal assim, não, né? Parando pra pensar. Tipo, eu gostava de mensagens, porque, não sei, se é o consumo diário, né? Porque, tipo, parando pra pensar, né? Dando uma paradinha aqui, que agora eu tô pensando aqui agora, nesse exato momento. De, tipo, lá atrás a gente tinha o chat na UOL e tinha os bate-papos da vida, sei lá, MSN, que era uma coisa assim, né? Mas você conectava a diferença, né? Pra gente ter a diferença da realidade. A gente conectava e sabia que ia entrar ali pra conversar, tava tudo aquilo ali, né? Agora na palma da mão, as pessoas querem conversar e querem a resposta pra agora, e tem que ser urgente, não sei o quê. Eu não tô nem aí, porque eu nunca fui disso. Eu acho que é isso. Achei aqui. Eu, eu era disso, eu era de me conectar pra poder conversar, depois sair, ficar off e viver minha vida. Sabe? Hoje em dia não dá. A internet tu conecta, chega todas as mensagens, as pessoas acham que você está 100% ali online pra poder responder. Isso é desgastante. Então já vi, precisei nem de terapia. Eu mesmo resolvi essa parte. Que veio daí, de fato, né? Às vezes a gente entrava na internet, conversava com todo mundo que tinha que conversar. Aí, sei lá, surgiu o Facebook surgiu com o bate-papo, a gente conversava com as pessoas, saía legal, né? Também não ficava o tempo todo assim no Facebook em si. Via lá a bolinha verde, sabia que tava online. Não tava, não tava. Aí o Orkut em si, né? Porque a falência do Orkut veio pós o Facebook, de uma certa forma. Então, ele também tentou ali implementar um bate-papo, uma coisinha assim, então a gente conversava e saía, né? Entrava na internet, lan house, acabava o tempo, saía, ia viver. Era computador, desligava, saía, né? Ia viver, e essas coisas. Ah, hoje em dia a gente tem nosso computador, a gente tem não sei o quê. Dá pra fazer isso? É, tem um acesso ali na internet. Pega, sai, desliga o computador. Mas a gente tem o celular, sabe? É o que tá na palma da mão, é o que tá ali, a internet o tempo todo, é o que tá sempre chegando uma mensagem. Então, acho que surgiu daí essa fobia de tipo, um monte de mensagem. Aí tem que responder, tem que responder. Aí arquiva, não responde, passa, deixa, e não dá, não quero estar aqui o tempo todo. Só quero postar um negócio e sair, não quero responder. Aí meio que surgiu disso. Aí veio um desejo interno. Eu acho que eu comecei a mudar, não sei, minha vibração, alguma coisa. Eu também posso ter, né? Ou pedir pra todo mundo sumiu de fato, ou eu mesmo que fui que sumi, né? Eu dei uma sumidinha e as pessoas foram sumindo e seguindo suas vidas e se torna meio que uma dependência e deixa também de ser essa dependência nessas coisas das mensagens. Só tô pensando, sabe? Só tô pensando e falando aqui. E tá indo. Vamos ver se a gente tá na mesma linha, assim, de raciocínio. Então, meio que surge disso, né? De tipo, ai, resposta pronta, e me deu não quero mais. Aí agora que eu me parei, né, pra respirar e ver de fato, voltar pra mim e entender que, tipo, não tem mais nenhuma mensagem, né? E não tem. Aqui, ó, esses SMS é bem antigo e tu nem respondeu. E não tava nem sentindo falta, sabe? De uma certa forma. Aí que eu queria chegar no ponto 2 dessa conversa aqui, desse negócio. Foram vários pontos falados, né? Mas dessa coisa de não responder. Eu já falei que eu acessei uma versão minha, né, velha ali, antiguíssima, sem nenhuma atualização do Facebook, de conversas do Facebook. Eu acho também que meio que surgiu dali. As coisas vão ficando dentro da gente, né? Vão germinando e florescendo para outros lados. Então, a partir dali também, disso de tipo, ai, uma versão minha aqui no Facebook, olha só, um monte de gente que eu não respondia, porque de fato o Messenger eu não tenho, né? O Facebook teve uma época que te obrigava a ter o Messenger pra você responder as mensagens. Hoje em dia não, só com o aplicativo do Facebook você consegue entrar lá, infelizmente. Porque a minha desculpa era o que, ai, não tenho Messenger, não tenho instalado. Às vezes tinha até espaço, mas eu não queria, sabe? Ai, fala pelo WhatsApp. Aí a pessoa também não tinha o meu número, né? Não dava, assim. Sempre fui de dar meu número poucas vezes, né? Aplicativo de pegação, então, nossa, raridades que saía do aplicativo pra de fato ir pro Facebook, pro WhatsApp. E me arrependo das vezes que eu dei. Não dá, hoje em dia, então.
tem que ser muito pirocudo, de fato, xerecudo pra ir pro meu WhatsApp, porque eu não dou. Eu me tornei muito mais restritiva a desse lado, sabe? Eu acho que vem muito desse lado da exposição o tempo todo. E de ver, e de fato, se eu quero aquela pessoa na minha vida, né? Eu dou meu número pra quem eu quero. E pra quem eu quero que esteja ali, dar contato. Tem pessoas no meu trabalho que eu conheço há mais de 5 anos e não tem meu número, sabe? Eu também não quero da pessoa. E a gente vai seguindo a maturidade, né? As coisas a gente vai pensando, vai indo. Mas o que eu quero falar é o quê? Das mensagens das outras redes sociais, né? Cheguei no Facebook, eu vi toda aquela parafernalia toda, tá aí no outro episódio, que eu não vou lembrar, não tem como eu lembrar de qual é, mas tá aí, né, dessa temporada agora. E fui ver os outros aplicativos, né? Entrei no WhatsApp e dei de conta que, tipo, grupo de fato é o grupo da família, que se pudesse eu sair, ainda tem isso, né? As poucas mensagens que eu recebo são no grupo da família e se eu pudesse eu sair. Não, é uma coisa que é de mim. Grupo não dá pra acompanhar, não. Às vezes falam de tudo, falam da família toda e da vida dos outros, e fala, só fala, e é uma coisa que não edifica. Né? Antigamente eu parava, lia tudo. Hoje em dia eu entro, sei lá, 100 mensagens. Entrou lá na notificação. Se não tiver lá uma menção minha, né? Que graças a Deus tem isso agora, né? Graças a eu, Deus do algoritmo. Eu passo, finjo que, tipo, não finjo que li. Nem li. Sabe quando você entra só pra sair a notificação e sai? É isso. Nem consumo mais. E não sinto nem mais falta, sabe? Nem dá. Às vezes eu posso estar perdendo algumas fotos que dá uma figurinha boa, uns negócios aí, mas aí daí era quando eu era cronicamente online. Nossa, eu tenho tantos áudios, tantas coisas salva. Até salva, sabe? Favoritada de um áudio tão engraçado que fala, nossa, isso daqui é visionário, né? Uma visionária preguiçosa, é o que eu sou. Ah, esse áudio aqui, se fosse pra rede social, ia dar tudo. Mas também não deu nada, porque não saiu da onde, né, da zona do pensamento. Ainda tem isso aí, ó. Essa parte que eu também já citei, né? De tipo, ver conteúdo que dá pra fazer, aí só favorita pra depois e ver pra depois, né? E vai que não, né? Não tem. Aí a gente segue, né? A gente vai indo e continuando fazendo isso. Tô me coisando de fazer menos. Mas a gente vai tentando. Mas voltando para as outras redes sociais, né? Que assim, nossa, tava com muita saudade de fazer episódio assim. Não tem nada, não tem papel, não tenho nada. Só tô falando com vocês mesmo. É tudo, isso é tudo. É libertador. Eu acho que em cada 10 episódios eu vou estar fazendo um episódio assim, sabe? Um negócio assim, porque preciso me reconectar. Tava dando, não, tá? Tinha que fugir pra algum lado. E por que não aqui, né? Sempre usei aqui pra dar uma fugida. Mas voltando para as redes sociais, vamos voltar, foco nela. Quando eu fui acessando as outras redes sociais, as minhas, né? Que de bico, de fato, é só o Instagram e a gente vai indo. E aqui eu vou trocando personagem, vocês nem sabem quem tá falando, mas voltando pro Gabriel Fonseca em si, voltando nas minhas redes sociais, que eu tinha todo assim acesso, que eu entro, não só pra dar uma olhada ali no feed, né? Entrando nas partes das conversas, eu me deparei com zilhões de mensagens não respondidas. Aí eu falei, nossa, eu sou um monstro. Às vezes menções, marcações, e tem aquilo também, né? De alguém ver um vídeo legal na rede social e te enviar, né? A gente faz muito isso, eu acho, com certeza vocês também fazem muito isso. Apesar que a grande parte aqui de vocês não usa mais o Facebook. Isso eu tenho, né, de conversa, de feedback de vocês. Muitos não usam mais o Facebook, eu me sinto vovozinha. Mas às vezes só no Facebook. Vamos jogar TikTok, que é mais uma regeneração de todo mundo. Tá no TikTok, viu um vídeo legal, um negócio, você vai lá e compartilha no WhatsApp, não sei o que. É sempre isso, né? E tinha um monte disso nas minhas redes sociais, sei lá, em DM no Twitter, em direct no Instagram. Nossa, direct do Instagram, então no meu. Nossa! Foi uma coisa que eu deixei de lado. Eu acho que agora pro Instagram, então, não tem mais volta. Ali tirando ali o feed do quadradinho perfeito, né? Uma coisa assim. Dando um tiro na minha cara. Deixando totalmente toda torta em várias fotos, horrorosa. Já sou torta, né? E mudando o feed pra um negócio ridículo. Ai, olha, tô puta ainda com isso. Mas eu já não tava usando, já não tava ali, né, frequentando meu Instagram, então, meu Instagram mesmo. A última vez que eu postei foi o quê? 2020? Nem lembro, finalzinho. Ih, tem uns tempo. E não tem nenhum momento, assim, de tipo... Eu entro, consumo muito rápido as coisas que estão ali. Se bobear, sabe, as três primeiras. Porque a minha obrigação é o quê? Tá alimentando o Instagram, que também tá muito mal, né? Do In Off Pod e de Bieco. E é isso. As únicas obrigações que eu faço de entrar ali no Instagram pra estar respondendo, pra estar junto com as pessoas e vendo o que aquela rede, né? Aquele ciclo ali de amigos estão postando. Mas de resto, eu até esqueço. Às vezes eu esqueço a senha. Não tenho. Se não tiver aqui na digital, não tá anotado, tem que ver onde tá anotado pra lembrar a rede social que eu tenho. Foi assim que eu acessei várias redes sociais. Sabe? Vendo várias conversas das pessoas conversando comigo. E essas pessoas se foram com o tempo, porque só às vezes só tinha comunicação comigo pelo Instagram, ou às vezes era só pelo Twitter, e eu não respondia, e não era por mal, sabe?
Será que foi de 5 anos pra cá? Foi essa transição de, tipo, começar a trabalhar, começar a não ter tempo, e aí ver mesmo, e usar isso como desculpa mesmo. Ai, não tenho tempo, não dá pra entrar e não ver, e quando vê já foi, e o tempo passou, e as pessoas deixaram de estar se comunicando. Ainda tem uns guerreiros ali, um ou outro, sabe? Os gatinhos pingados, como eu falei, mas, sabe, a grande massa não tem mais, e tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Mas um monte de notificação lá. Aí foi que eu comecei o quê? Comecei a pagar um monte. Não tem tempo pra isso, né? Ainda não fui muito a fundo nisso. Mas eu comecei a pagar um monte de mensagens antigas, de conversas antigas. Às vezes até de pessoas que já passaram na minha vida e que, graças a Deus, me tornaram, né? Quem eu sou hoje. E também eu tornei elas quem elas são hoje. Um passa na vida do outro e vai deixando as coisas, a gente vai seguindo, vai fluindo, né? Vai indo de rumo à nossa história, fazendo, tecendo a nossa trajetória. E tá tudo bem, né? E até pessoas que continuam na minha vida hoje em dia, mas hoje estando em outro patamar, em outro local. Podem ter sido rebaixadas ou subidas, assim, né? Mas sai apagando tudo. E não tem coisa mais libertadora que isso. Eu já vim falando isso com vocês, né? Apagar mensagem antiga, que você se desconecta de um eu que você não quer, né? Antigo, né? Uma coisa assim. E claro que tem pontos que são legais, deixa lá, tudo bem, que aí é uma coisa que até que você te reconecta, faz você lembrar daquela época ali com uma nostalgia legalzinha, sabe? Mas nada que te adoece. Quando você vê que. Quando você tem esse reconhecimento que é uma coisa que de uma certa forma te faz mal, ler aquilo ali, ouvir, ver, sabe? De uma certa forma, apaga. Apaga, porque você pode até ficar remoendo ali um mês, tristinha porque apagou aquilo ali, mas aquilo ali não tá te levando a nada, sabe? De uma certa forma, e lá pro futuro tu vai esquecer. Daqui um mês, 2 meses eu tô esquecendo. Se bobear uma semana, eu esqueci das mensagens que eu apaguei, sabe? E é libertador, é libertador. Mas eu também me dei de conta com muitas conversas, olha, desabafando totalmente, com muitas conversas de pessoas que eu vi que a pessoa continuava com o Instagram hoje em dia, mas a pessoa tinha parado. E isso é uma coisa que eu acho que acontece, né? E provavelmente se as pessoas tinham minhas conversas também, isso aconteceram com elas. Porque se eu apaguei da minha galeria ali da coisa, eu acho que some pra elas hoje em dia. Porque eu lidei com muitas mensagens, assim, muitos Instagrams de pessoas que eu conversava. As conversas sumiram totalmente. Só ficou a minha parte da conversa. A conversa da pessoa sumiu. Entende? Eu acho que. Não sei se você sabe disso, não sei o quê. Acho que eu vou fazer isso em vários Instagram, né? Vou mandar uma mensagem pra mim num Instagram pro outro. Pra ver o outro receber. Aí depois eu vou apagar e vou ver se vai apagar do outro. Mas eu também não sei se tem que ter um tempo certo, assim, pra poder apagar. Mas entende que eu lidei com isso. Eu fiquei, nossa. Pra que a pessoa pagou? Mas eu comecei a trazer problemas que eu não precisava, eu não tava com aquele problema ali, sabe? Eu fui atrás do problema. Eu falei, cara, eu fui atrás, só larga o problema e segue, apaga também e vai, sabe? São relações que não precisava de um dia assim, ai, vamos sentar conversar pra cada um seguir. Não, era só ir. Só o tempo, sabe? Tem coisas que precisam ser feitas assim. Não precisa sentar e ter um diálogo, não. É você se autoconhecer, se entender, ver os seus limites e também entender o outro, sabe? Porque também não é só sobre você, não. Mas entender o outro e o lado do outro e falar, cara, vamos seguir, tá tudo legal. E não precisa ser conversado, vamos seguir, vamos seguir. Ai, isso é tudo. É muito libertador, então façam, né? Eu já recomendei isso pra vocês aqui algum tempo atrás. Apaguem coisas antigas, joguem coisas velhas antigas fora. Se assim, é uma coisa que não dá pra reaproveitar, né? Joga fora, se for de doar, doa. Igual a gente faz com roupa, faz com coisas também, objetos. Tem muita coisa que prendem a gente, de uma certa forma, ao passado. Tem tanta coisa que você não consome mais hoje em dia, mas tá ali contigo. Tá parado, de uma certa forma, né? Às vezes até pode ser colecionador, não sei o quê. Mas se você não pega, se você não mexe naquilo ali, sei lá, numa boneca, se você não mexe na boneca. É livro, se você não pega mais aquele livro ali, eu ler. Ou passa em diante pra um emprestado, sabe? Pra um fulano ler. São CDs. Se você não pega aquele CD ali pra dar uma escutada, tenta fazer mais isso. É uma coisa que eu tô me brigando também. De tipo, eu sei, meu tempo de tela vai continuar alto porque eu quero escutar música e, olha, não tem como, né? O catálogo de música que a gente tem disponível, sei lá, na rede de streams de hoje, não tá em qualquer CD, né? Às vezes não tá nem em CD, registrado em CD. A gente vai pegar o CD ali, vai escutar, tem uma vibe nostálgica, vintage, assim, mas, né, que é impagável você pegar um CDzinho ali, botar, escutar e tudo, mas o fácil acesso que a gente tem com a internet hoje, né, de chegar numa música, de uma coisa, de ler, de ver um filme, de uma série, de não sei o que, não, né, não tá assim, não tá pra conversa. Não sei nem porque eu cheguei nisso, porque, né, não sei, tô pensando, tô tentando pensar.
Mas, por favor, eu quero muito o feedback de vocês disso, porque eu sei que eu não sou a única doida, porque eu já vi várias trends disso, das pessoas que salvam as coisas pra depois, deixam as coisas pra depois e acabam não fazendo. Eu sei que eu não sou única no mundo, nesse universo aqui pra isso, né? Mas eu quero mais experiências pessoais de vocês, como é que vocês lidam com isso, se pararam de fazer esse tipo de coisa, ou se salvam agora e de fato, sei lá, faz aquela receita que salvou, ou é um vídeo, nossa, ainda tem lista de ver mais tarde no YouTube, né? Ai, meu Deus, tem tanta coisa lá que não dá, tem tempo. Ai, olha, eu tô rindo de nervoso, sabe? Porque tem tanta coisa que conversa com meus eus do passado que eu já passei por cima daquilo ali. Às vezes é um vídeo que nem me interessa mais, mas tá lá salvo pra dar uma olhada, mas não quero mais ver, sabe? Não, se eu for parar pra ver, hoje eu salvo porque não quero ver. São vídeos no YouTube ou qualquer outra plataforma de vídeo em si, né? Que dê pra salvar pra ver depois. Playlists no Spotify. Às vezes é a que eu mais consumo nisso de salvar pra depois, né? Às vezes eu acho sei lá, uns cantores mais bem alternativo, alguma coisa assim. Começo a seguir, né? Pra estar sempre ali dentro dos novos lançamentos. Às vezes é um álbum que eu salvo, eu sempre volto ali. Com mais frequência das outras coisas, mas também não volto em todas, né? Tem vários álbuns salvos, várias playlists salvas de, sei lá, escutei uma vez, eu gostei de uma música, eu falei, nossa, eu gostei tanto dessa música aqui nessa playlist, talvez se essa playlist toda nessa vibe, tem mais músicas que eu vou escutar aqui. E não volto assim. Porque às vezes eu posso. Eu tenho certeza que tem um eu meu do passado que escutava mais música do que o meu eu de hoje. Hoje em dia eu consumo mais esse mais vídeo, mais coisa. Porque é aquilo, desde de um tempo pra cá, o meu trabalho tem Wi-Fi, né? Então eu comecei mais ver mais vídeos, estudar mais coisas assim através de vídeos de coisa, né? Nem que seja ali só pra estar escutando e seguindo fazendo trabalho. Porque antigamente, quando não tinha Wi-Fi onde eu trabalhava, era mais precário, o que que eu fazia? Eu baixava as músicas e era música o dia todo. Ou seja, ali no mês, no anual, eu não sei nem qual é a minha coisa no anual de música, né? Música, podcast, essas coisas todas assim. Acho que passava mais de 100 mil minutos. É muita coisa, né? É outra coisa de realidade, de, tipo, quando meu coisa do Spotify dava 100 mil minutos, 90 mil minutos por ano, né? Eu acho que é isso. Por ano era por mês. Acho que por mês é impossível, né? Eu acho que era por ano mesmo. Mas aí via de alguém que dava 5 mil. É bastante coisa, 5 mil, 20 mil. É muita coisa, mas o meu era quase 3 4 vezes mais do que aquilo ali, né? Ou até muito mais. E eram pessoas normais, que não escutavam música. Eu escuto de fato música pra tudo. Hoje em dia é bem menos, né? Assim, a vertente ou coisa. Mas eu ainda escuto muita música. Tá muito nesse caminho, assim, né? Que é aquilo, não dá. O tempo que eu mais passo é no trabalho, então não escuto já tanta música pra trabalhar. Eu escuto mais pra ir, pra voltar. Vira e mexe, ai, lançou um álbum novo, aí de trabalho, vou lá, faço escutando, mas eu opto muito mais por vídeos hoje em dia. Mas tem um monte de playlist lá salva pra escutar depois, né? Desde podcast, às vezes é um podcast de uma pessoa que episódios de vários podcasts de alguém que eu gosto e tá lá salvo pra ver depois, pra escutar depois, pra dar um negócio, né? Séries e filmes, aplicativos de séries e filmes, de programas, tudo pra ver depois. Vários títulos pra ver depois, fora um monte de coisa que eu comecei e não terminei. Hoje em dia eu me obrigo muito. Se eu vou começar uma série, tô mais optando ali pra minisséries, que são coisa bem rapidinha, de dar assistida e indo, né? Mas apesar que a empreitada que eu me enfiei agora é uma coisa sem fim, que eu tenho certeza que até ano que vem eu vou estar vendo. Mas disso, de minissérie, dessas coisas, de tipo, uma semana eu terminei e consumi aquela, sabe? Tá aqui, tá dentro de mim, penso, penso, penso. Se for original em alguma coisa, origina. Se não for, não vai e passa, flui, vai. Tem coisas que eu até esqueço que eu assisti. Às vezes, quando eu tô vendo, eu falo assim, meu Deus, segunda vez que eu tô assistindo esse filme. Série é um pouco mais improvável disso acontecer, mas o filme, às vezes eu até vejo quais são os atores, né? Vou lá, dou uma passada, quase aqueles spoilers de cenas e falo, acho que eu já vi isso daqui. Ou não, aí eu volto, às vezes vejo de novo, às vezes não. Às vezes é um filme que eu vi no começo e não terminei. Nossa, tem tanto assim. Tem tantas séries também, até minisséries que eu comecei e não terminei. Não por ser ruim, é porque fui me perdendo mesmo no tempo. E agora eu já não anoto, antigamente eu anotava todos os títulos de tudo que eu ia vendo, de tudo que eu ia assistindo. Nossa, são tantas, várias versões da gente, né? Só vou parar pra pensar. Que numa época que não existia nem mais MP3, já tinha passado disso, era música no celular, mas já tinha Spotify, essas coisas tudo. Eu baixava música, eu renomeava, isso eu já falei diversas vezes pra vocês aqui. E cansei, né? Agora é só stream, stream, stream. Muito raro. E muito raro. Uma coisa que às vezes tem no YouTube é salva pra ver depois, vai ficar lá no salvo. Uma música, um vídeo de uma música tá lá no salvo, né? E comida, exercício, trend, challenge, ai. É tanta coisa, não tem nem.
Não dá, não sei. Tem coisas que não conversam mais comigo, tem coisas que conversam, às vezes também é um momento. Vai que eu tô salvando isso tudo pra ver no futuro, numa versão minha no futuro, e ficar vendo, às vezes, o quanto eu era patético, ou sei lá, não, às vezes não é. Às vezes também só foi feito ali pra estar salvo, né? E nunca reproduzir, né? Às vezes é um vídeo que me fez graça ali, né? Às vezes, sei lá, um vídeo que eu quero que aquele áudio. Ai, não tinha no TikTok, ninguém nunca fez uma dublagem. Eu salvo pra fazer uma dublagem, mas também nunca fiz. Aí também cai naquele, né, esquecimento, ninguém nunca fez, e assim vai indo. Olha, é muita coisa pra ir pensando, pra ir se voltando ali, né? Mas eu vou tentar. É aquilo que eu falei. Agora eu tô salvando muito menos, né? Sendo muito mais seleta, mas ainda continuo salvando. Eu acho que o que fica mais nisso ainda é o X, né? Hoje em dia, Twitter. Tem coisa ali, bastante coisa salva. Ainda tem aquilo, quando você salva e a conta às vezes é suspensa, não existe mais e às vezes não avisa, né? No YouTube em si, ó, quando o vídeo sai do ar, no TikTok aparece lá, o vídeo não tá mais disponível. Você sabe que aquilo ali você salvou, tinha um conteúdo, tinha alguma coisa ali, mas fica aquele vazio que você não sabe porque você salvou e não sabe, sabe? Sumiu, não tem mais, não existe. No Twitter, eu sei que às vezes, assim, salvei, aí eu sabia que tava mais ou menos naquela ordem ali dos Twitter salvos, sabe? Assim, os últimos tweets. E do nada sumiu. Aí quando tu vê, de fato a conta foi suspensa, não existe mais, não tá lá. Aí você sabe que, tipo, os salvamentos eles vão sumindo. E você nem se dá conta que sumiu, porque no meio de tanto. Só se for alguma coisa que você salvou muito ali, querendo muito. Ou às vezes também não salva na internet, não pega, não funciona e não salva, não vai. Mas. Cara, é muita coisa pra ir pensando, né? E os vídeos de fazer rir, aí você ri, aí envia pra um amigo no WhatsApp, envia pra um amigo no Instagram, envia o link, mas uma hora aquela coisa ali que te faz rir toda hora, não vai te fazer rir uma hora, né? Tem que ser muito bom pra te fazer rir sempre, mas também não é com a mesma intensidade, né? Aí também já cai num outro pensamento que provavelmente já falei aqui no podcast, né? As coisas às vezes fazem a gente rir várias vezes, mas vai perdendo a graça com o tempo. Mas tem coisas que vai fazendo a gente ficar triste, e se você consumir aquilo ali, você continua ficando triste, ou às vezes vai ficando triste até pior. Que aí volta até naquele pensamento lá das mensagens. Às vezes tem mensagem que deixa a gente triste. Tem um áudio de alguma coisa, por que você fica consumindo isso ainda, né? Em vez de só excluir, fazer igual aquele salvo ali que some do nada. E uma hora você vai esquecer daquilo ali e não vai te fazer mais triste. Mas eu acho que o ser humano ele tem disso, né? De se querer fazer triste, de se tornar triste, de se martirizar de uma certa forma. Não façam mais isso, não. Vão evoluindo, vão subindo um degrauzinho. Uma hora você não sente mais falta, não, né? E isso vai acontecendo, né? Mas aí, será que esse excesso de salvamento de coisas para fazer depois, vir com essa palma da mão, né? Com o celular na palma da mão, essa internet na palma da mão, esse excesso de internet de uma certa forma, né? Porque é aquilo, quem é da minha época, assim, de Lan House, não tinha esse negócio de salvar. Era você ir lá fazer e sai. E quando tinha uma internet de escada, o modem, um negocinho, tempo de. Sabe, quando você tinha tempo pra internet? Era o tempo, era estipular o tempo. Aí você entrava, fazia, não tinha que salvar. Você salvava, passava pro computador e era poucas coisas salva. Hoje em dia é muito conteúdo vindo, muito conteúdo, né? Muito aplicativo surgindo. Às vezes você baixa um monte de aplicativo e você usa tudo. Com essa era então de inteligência artificial, é vários aplicativos, vários jogos, várias coisas. É uma coisa que eu também vim me obrigando, né? Porque às vezes aparece umas. Ai, comercial de um jogo, aí você parece que é legal, você entra, o jogo nem é aquilo ali. Aí você vai deixando vários jogos instalados. Aí eu já deixei agora só os jogos que de fato eu jogo, que também eu nem jogo muito porque também não tem tempo. Mas tá ali, né? Instalado, tá lá. Mas quantos de aplicativo que a gente não tem instalado que a gente não usa com uma certa coisa de frequência? Então vamos voltar para isso, vamos pensar nisso. Nessa reforma íntima de tudo no geral, né? Virtual do celular, de ver coisas que você não usa, exclui da vida pessoal, bota pra rodar essa energia, sai, dá, doa, sabe? Vende, seja lá o que for, faz passar em diante coisas que você não usa, que não tá aí, só tá parado. Às vezes tá, às vezes a funcionalidade ali é estar parado, é só pra você estar olhando, tá tudo bem, você vai conseguir distinguir isso, mas tem coisa que não é isso, sabe? Que vai, depois que você escutar isso daqui, você vai sair com uma incomodação, você vai ficar olhando aquilo ali, vai ver, não quero mais isso. Aí bate a incomodação, você vai fazer andar, sabe? E coisa. E eu quero saber, sabe? Se vocês salvam as coisas pra depois. pra ir. Porque é aquilo, né? Internet na palma da mão, a gente tá o tempo todo vivendo aquilo ali. Antigamente a gente tinha que sair e viver, né? A gente voltava a viver a vida real. Agora não, é tudo muito junto.
é o real com o digital e vários salvamentos, várias coisas pra fazer depois. E a gente nem sabe se vai ter o depois. Editando o episódio, eu me dei conta que eu não cheguei nem a tocar em assuntos de bloco de notas de celulares. Olha que eu já perdi vários celulares, né? Então já perdi vários blocos de nota. E olha, é tanto link, é tanta texto, é tanta frase, é tanta. É quase que um X, um Twitter ali em off, sabe? Que você escreve ali como se fosse postar em algum lugar e fica lá guardado. Nossa, bloco de notas é. Por que que eu esqueci disso?